Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje está uma noite chuvosa, uma noite bem calma, uma noite excelente para a gente meditar na palavra de Deus. E hoje a gente vai meditar no capítulo 10 de Marcos, do verso 35 ao 45. Eu vou ler essa passagem completa e depois a gente medita um pouco na palavra de Deus. E diz o seguinte: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, os 10 discípulos. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A gente não precisa nem se esforçar tanto para entender o contexto aqui dessa passagem. Veja que está bem explicativo e assim a gente só precisa entender essas situações, né? Por que foi que João e Tiago tiveram essa atitude aqui, uma atitude que assim ela não tem coerência nenhuma com o que Jesus vem ensinando a eles. Mas vamos lá. Aqui, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: o foco de João e Tiago. Eles estão focando aqui um reino terreno. E Jesus em nenhum momento ele pregou um reino terreno. Jesus, ele desde o começo que ele vem pregando o reino espiritual, o reino de Deus, aquele reino que ninguém vê, que ninguém ainda entrou. E os discípulos aqui não entendiam essa linguagem. É uma linguagem muito avançada. Muitos hoje ainda não entendem essa linguagem. É uma linguagem além da capacidade de muitos, né? Eu posso dizer assim. Porque Deus já deu revelação a muitas pessoas para que essas pessoas pudessem entender de fato o que é o reino dele. E Jesus ele vem com essa paciência, ensinando o evangelho da melhor forma que ele encontrou para passar para essas pessoas tão ignorantes. Eu posso dizer assim que essas pessoas aqui eram muito ignorantes, muito. Não só humanamente falando, como espiritualmente falando. Anterior a esse pedido de João e Tiago, Jesus ele tinha falado pela terceira vez que iria morrer, iria
iria ressuscitar, iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus falou aqui em detalhes, né, que o Filho do Homem iria se entregar aos gentios, eles iam escarnecer, cuspir, açoitar, matar, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Essa aqui foi a terceira e última vez que Jesus predisse a sua morte e ressurreição. Mas o que é engraçado é que, na sequência aqui de Marcos, o livro de Marcos ele é muito bom por causa disso, que ele dá uma ordem cronológica dos fatos. Na sequência aqui, Tiago e João vem e faz um pedido desse a Jesus, como quem eles dois são mais importantes do que qualquer outra pessoa ou outras pessoas. E assim, é tão provável isso que eu falei agora, que os 10 discípulos, que Jesus tinha 12 apóstolos, né? Os outros 10 apóstolos ficaram com raiva, né? Ficaram com inveja. Fato que eles iam ficar com inveja, porque não tem cabimento de Jesus ter 12 apóstolos e ele beneficiar a 2 ali na frente de todos, porque o que foi que esses 2 fizeram de tão maravilhoso para ganhar um prêmio desse aqui? E assim, eles estão enxergando um reino terreno, eles achavam que Jesus estava indo para Jerusalém, eu acredito, e iria agora destronar Herodes, destronar César, e provavelmente eles estavam imaginando isso. E quando Jesus fizesse isso, eles queriam um lugar de honra, né? Uma à direita e o outro à esquerda, né? Era um lugar de extrema honra, né? Se a gente lembrando dos filmes, né, épicos, a gente vê que tinha muito isso, né? A pessoa que se aproximava do rei, que a pessoa que estava mais próxima do trono, aquela pessoa ali era uma pessoa mais nobre, uma pessoa mais respeitada, uma pessoa mais honrada, né? Então, assim, aquela pessoa ali, ela tinha um privilégio que ninguém poderia imaginar, né? A quem estivesse mais próximo do trono. E eu acredito que esses homens aqui estavam nessa linha aqui, querendo um lugar de privilégio no reino terreno de Jesus. Mas não foi esse o reino que Jesus estava pregando. Quem chegou a imaginar isso, então assim, imaginou errado. E eu acredito que a mente desses discípulos, ela estava congelada no verso 29, quando Jesus diz assim, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Eu acho que eles congelaram a mente aqui, nessa parte aqui que Jesus falou que eles iam receber 100 vezes mais casas, né, e campos. Não vamos falar aqui de posses, né? Aqui fala de casas e campos. Então, isso aqui é uma teoria, muitos levam para a teoria da prosperidade. E Jesus não está pregando a teoria da prosperidade. Ele está falando aqui do Evangelho. Ele está falando aqui de entrega, de renúncia, de você viver uma vida humilde, uma vida de comunhão, uma vida de serviço, né? Servindo a Deus, servindo a obra de Deus. É basicamente isso que Jesus está falando aqui. A gente costuma desalinhar as coisas, né? Os humanos, né? Nós, humanos, a gente, pelas limitações, eu acredito, também, e também pela incredulidade.
Por mais que a gente estude a Bíblia, por mais que a gente ouça a palavra de Deus, mas a nossa, como é que se diz, a nossa limitação, a nossa fé, a nossa pequenez, né, de fé, ela nos faz ser incrédulo, ela nos faz acreditar em alguns pontos e depois, quando o sapato aperta, a gente desacredita, a gente duvida, a gente começa a duvidar que Deus existe, a duvidar que Deus ele está permitindo que certas situações aconteçam com a gente, porque ele tem um propósito. As pessoas duvidam disso aí. Eu já me peguei muitas vezes duvidando, né? Antes de eu me converter, por exemplo, eu duvidava muito que Deus ele me ouvia, que Deus ele, ele estava me ajudando. Enfim, a gente, quando pensa assim, é porque a gente nem começou a engatinhar ainda, espiritualmente falando. E a gente acaba desalinhando a vida, acaba saindo do caminho, da linha que Deus ele construiu para nós. Jesus aqui, ele é o caminho. Jesus, ele é o norte. Jesus, ele é a luz, ele é a lâmpada, né, que ilumina os nossos pés. Não tem outro acesso a Deus, não tem outro acesso aos céus, a não ser por meio do Senhor Jesus. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos, de fato, né, em espírito e em verdade, se converter, se entregar e crer, primeiramente crer que Deus ele está conosco, independente das nossas circunstâncias. A gente pode estar sofrendo, a gente pode estar numa situação de calamidade, mas não duvide que Deus está com você. Jesus ele pega essas mentes desalinhadas e ele puxa novamente para a linha. Ele ensina para que as pessoas entrem na linha novamente. E por que eu estou falando isso? Se você olhar direitinho aqui, no verso, aliás, no capítulo 8, verso 31, Jesus disse pela primeira vez que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. No capítulo 9, no verso 31 também, é isso mesmo, meu Deus, deixa eu ver, só conferir aqui para não falar errado. Verso 31, é isso mesmo, no verso 31, capítulo 9, verso 31, Jesus diz pela segunda vez a sua morte e ressurreição. E aqui no capítulo 10, né, no verso 33, começando aqui do 33, vai até o 34, Jesus diz pela terceira e última vez sobre a sua morte e ressurreição. E um ponto em comum aqui que eu vejo é que sempre depois que Jesus fala que vai morrer e ressuscitar, mais adiante acontece uma situação que Jesus precisa puxar, conduzir os discípulos para o caminho do amor, da renúncia, da humildade, tudo isso para estabelecer a comunhão. Se vocês observarem direitinho, na sequência, sempre quando ele prediz a sua morte e ressurreição, acontece uma situação de desalinhamento aí, e Jesus ele para, ensina a todos, ele chama a atenção de todos e conduz pelo caminho do amor, da renúncia, da humildade, estabelecendo novamente a comunhão entre os irmãos. E é basicamente isso. A gente
A gente tem que aprender de fato o que Jesus está falando, o que Jesus está nos ensinando. E Jesus, ele nos ensinou do começo ao fim, e quem se converte e entende e ouve a voz de Jesus, vai entender que, de fato, ele está falando a mesma coisa. Ele está falando de amor, de renúncia, humildade e comunhão. Então, eu espero que o contexto, né, essa reflexão dessa passagem aqui, ela tenha edificado a sua vida. E eu espero que vocês, não parem por aqui, que vocês tenham realmente curiosidade de conhecer mais a fundo a palavra de Deus. Quem ainda não tem Bíblia, não se preocupe. Assim, hoje todo mundo tem celular, né? Então, já que todo mundo tem celular, eu posso dizer que 99% da população tem celular. Então, quase todo mundo pode baixar um aplicativo da Bíblia e começar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Não fiquem ouvindo histórias paralelas de diversas fontes. Não fique pulando de galho em galho, né? Um conselho que eu dou é que, para aquele que ainda não se converteu, que procure uma igreja que você possa confiar, né, na pregação, que aquele pregador ou aquela casa de oração tenha, como é que eu posso dizer, tenha uma boa reputação. Reputação que eu falo é reputação de que realmente trabalha para Deus, realmente prega o Evangelho de Jesus. Se você conhece uma casa de oração assim e você sente o desejo no coração de visitar, visite. E aí Jesus, ele vai te ensinando nesse lugar para que você possa caminhar segundo o propósito dele. E para aqueles que já são convertidos e que quase nunca lê a Bíblia, só vai aos cultos dia de domingo, e às vezes dia de domingo ou dia de quinta-feira, né, como tem algumas igrejas que tem culto nesses 2 dias, mas não tem a prática de ler a Bíblia, eu digo para vocês, tenham curiosidade, tenham sede da palavra de Deus. Confira se o seu pastor, se o pregador da sua igreja, ele está de fato pregando a verdade. Não vá na onda de pessoas que pregam a teoria da prosperidade. Não vá na onda desse tipo de gente. Ouça a voz de Jesus. Jesus não pregou a prosperidade. A prosperidade, ela é uma consequência. Jesus, ele disse o seguinte, deixa eu lembrar aqui da passagem que ele falou. Eu não vou lembrar o capítulo e versículo, mas ele disse o seguinte, deixa eu lembrar aqui, agora eu esqueci, quando eu lembrar eu digo. Mas é basicamente isso aqui, a gente precisa fazer, né, a obra de Deus sem querer nada em troca. A gente precisa se entregar, se doar, porque Deus não nos deve nada. Nós é quem devemos tudo a Deus. A gente não tem como pagar tudo que Deus faz por nós e tudo que Deus fez e tudo que Deus ainda vai fazer por nós. É impossível alguém pagar. Então nós temos que ser gratos a Deus, nós temos que servir a Deus em espírito e em verdade, sem querer nada em troca. Agora lembrei da passagem. Ele disse assim, primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, amém, amém por isso, né? Que Deus, ele me deu a lembrança agora para eu não passar em branco aqui nesse vídeo. Mas é isso aí. Em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas
serão acrescentadas. Não foque nas coisas, foque no reino dos céus, foque no reino do Senhor Jesus e na sua justiça. O restante, meu amigo, o restante Deus proverá. Amém? A paz do Senhor Jesus para cada um de vocês, que vocês possam ter sede da palavra de Deus e continuar estudando e aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês.